Jeremias, um nome que ressoa por gerações, é sem dúvida uma das figuras mais impactantes e emocionantes da história bíblica. Em uma época de grande turbulência, ele foi escolhido para uma missão quase impossível: advertir o povo de Judá sobre a destruição iminente que viria como consequência de sua infidelidade a Deus. Hoje, vamos mergulhar na história deste profeta, que com os olhos cheios de lágrimas e uma voz firme, proclamou verdades divinas que muitos não queriam ouvir. Imagine um tempo em que a nação escolhida estava à beira do colapso, e Deus, em sua infinita misericórdia, ainda enviava mensagens de advertência, esperança, julgamento e restauração por meio de um homem, Jeremias, o profeta das lágrimas. Nascido no final do século VII a.C., Jeremias cresceu em um período de grandes mudanças políticas e religiosas. O reino de Judá estava em declínio, governado por reis que constantemente desviavam o povo dos caminhos do Senhor. Foi nesse contexto que Jeremias foi chamado para ser a voz de Deus entre o povo, uma voz que clamava no deserto espiritual. Desde cedo, Jeremias sentiu o peso do seu chamado, uma responsabilidade que ele nunca buscou, mas aceitou com relutância e fidelidade. A missão divina foi revelada a ele antes mesmo do seu nascimento. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Jeremias 1:5. Mesmo com seus receios e incertezas, Jeremias compreendeu que não poderia recusar tal chamado. Jeremias era consciente do sofrimento que viria ao se tornar a voz de Deus em um tempo de rebelião. Ele não se via como um grande orador, nem se considerava apto para confrontar reis e nações. Quando Deus o chamou, sua resposta imediata foi de hesitação. Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque ainda sou um menino. Jeremias 1:6. Mas Deus, em vez de se deter diante das limitações humanas, respondeu com uma promessa de presença constante. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Jeremias 1:8. Assim, mesmo com o coração apertado, Jeremias se levantou para cumprir seu chamado. Ele sabia que não falava por si, mas por Deus, aquele que o conhecia desde o ventre de sua mãe. Jeremias iniciou seu ministério com um coração pesado, consciente de que sua jornada seria marcada pela tristeza e pelo sofrimento, mas também por uma fidelidade inabalável ao Deus da aliança. O reino de Judá estava à beira do abismo, e as advertências de Jeremias ecoavam como um último apelo ao arrependimento. Ele não falava apenas de destruição, mas também da necessidade de retorno a Deus, de abraçar novamente a aliança que havia sido negligenciada. No entanto, sua mensagem enfrentava forte resistência. Jeremias não era apenas ignorado. Ele foi perseguido e rejeitado, principalmente pelos líderes religiosos, que deveriam ser os primeiros a ouvir e se arrepender. Entre as adversidades enfrentadas por Jeremias, uma das mais notórias foi sua prisão ordenada pelo sacerdote Pazur. Este, vendo Jeremias como uma ameaça à estabilidade de Judá, decidiu silenciá-lo. Pazur mandou capturá-lo, açoitar e prendê-lo em um cepo, um dispositivo que o deixava em uma posição extremamente desconfortável, expondo-o ao escárnio público. No entanto, mesmo diante dessa humilhação, Jeremias permaneceu fiel. Ao ser libertado, ele não recuou. Pelo contrário, proferiu uma nova profecia contra Pazur, anunciando que ele e sua família seriam levados ao cativeiro. Outro episódio marcante na vida de Jeremias foi sua prisão em uma cisterna. Os príncipes de Judá, furiosos com suas profecias, convenceram o rei Zedequias a entregá-lo. Jeremias foi jogado em uma cisterna cheia de lama, onde ficou atolado, sem possibilidade de escapar. Parecia que aquele seria seu fim. Mas um servo etíope chamado Ebed-Meleque intercedeu por ele junto ao rei. Com a permissão de Zedequias, Ebed-Meleque resgatou Jeremias da cisterna,
salvando sua vida. Com o passar do tempo, as mensagens de Jeremias tornaram-se ainda mais sombrias. Ele profetizou a destruição de Jerusalém e o cativeiro do povo, por causa de sua rebeldia contínua. Essa profecia foi um choque para o povo, que acreditava que Jerusalém jamais seria destruída. Mas Jeremias não se deixou abalar pela impopularidade de sua mensagem. Ele sabia que falava em nome de Deus. Apesar de todas as dificuldades, Jeremias também trouxe mensagens de esperança. Ele profetizou que, após 70 anos de cativeiro, Deus traria seu povo de volta. Mesmo em meio à destruição, Jeremias manteve viva a esperança de restauração, mostrando que o julgamento de Deus sempre vinha acompanhado de misericórdia. Jeremias foi um profeta que viveu e sentiu intensamente a dor do seu povo. Ele testemunhou a destruição de Jerusalém e expressou seu luto no livro de Lamentações, um grito de dor diante da ruína da cidade e da perda do favor divino. Mesmo assim, ele encontrou forças para lembrar ao povo que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã e que a esperança nunca está completamente perdida. Nos últimos dias de seu ministério, Jeremias enfrentou o desafio de lidar com os remanescentes de Judá, que, em desespero, decidiram buscar refúgio no Egito, contra a vontade de Deus. Jeremias os advertiu de que não encontrariam segurança ali, mas suas palavras foram ignoradas, e ele foi levado à força para o Egito. Mesmo longe de sua terra, Jeremias continuou profetizando, alertando que o juízo de Deus os alcançaria até ali. A história de Jeremias é um poderoso testemunho de fidelidade. Ele se manteve firme ao chamado divino, mesmo enfrentando rejeição, perseguição e sofrimento. Sua vida nos lembra que a obediência a Deus nem sempre nos conduz a uma vida fácil, mas certamente nos leva a uma vida cheia de propósito. E mesmo quando as vozes da desobediência parecem triunfar, a palavra de Deus, proclamada por seus servos fiéis, permanece imutável e eterna.